Do Espírito Santo. Amém. Como é nosso costume, no início de cada aula, invoquemos o Espírito Santo, dom de Deus Altíssimo, para que Ele possa ser fonte e guia de todos os nossos aprendizados e ensinamentos. Rezemos juntos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Estamos agora em mais uma aula e vamos agora nos aprofundar na história do Êxodo. E nosso próximo objetivo e meta, é agora ver os primeiros 3 capítulos, como que vai se formar o livro do Êxodo. Esses 3 primeiros capítulos são de grande importância para o desenvolvimento de toda a história do livro do Êxodo, desde o seu capítulo 1 até o seu capítulo 40. Tá? Então é importante você tomar nota desses detalhes. Tá? O capítulo 1 do livro do Êxodo, e no versículo 8, ele traz o título Opressão dos Israelitas. Ele diz assim: chegou ao poder sobre o Egito um novo rei. Olha só, informações importantes. Não é mais aquele mesmo rei, o mesmo faraó que conheceu José do Egito. Já é um outro rei. Um novo rei que não conhecia José. Ele disse à sua gente: eis que o povo dos israelitas tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas para impedir que eles cresçam. Pois, do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois sair do país. Portanto, impuseram a Israel, o povo de Israel, o povo hebreu. Impuseram ao povo hebreu inspetores de obras para tornar-lhe dura a vida com os trabalhos que lhe exigiam. Foi assim que ele construiu para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os oprimiam, tanto mais se multiplicavam e cresciam, o que fez temer os israelitas. Os egípcios obrigavam os israelitas ao trabalho e tornavam-lhes amarga a vida com duros trabalhos, a preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos e toda espécie de trabalhos aos quais os obrigavam. Olha aqui, parece-nos que a vida do povo hebreu, os israelitas, vai ter uma grande reviravolta. Se na história de José do Egito nós víamos especificamente José, uma única pessoa, passando por uma prova de fogo, agora
nesta pequenina introdução, já o horizonte muda de figura. Nos parece que haverá agora uma prova um pouco maior, saindo de uma prova particular para atingir agora uma prova de forma coletiva. O povo hebreu está agora na mira do novo rei. Esse novo rei, ele não chegou a conhecer Moisés, não chegou a perceber o quanto esse novo rei não chegou a conhecer José do Egito. E ele talvez não teve aquele contato direto, seja com os irmãos do José ou com ele, e por isso não percebeu a grande importância que José teve para certas ocasiões históricas na região do Egito. Esse novo rei já está agora algumas gerações adiante. Você se recorda que na aula anterior eu fiz a leitura que todos os irmãos mais velhos de José, eles já faleceram. Agora está em outras gerações. E agora você nota que este rei que está no trono, ele começa a ter um olhar diferente para o povo hebreu que está crescendo de maneira fantástica, né? Podemos dizer assim, porque o povo hebreu é aquele da descendência da linha abraâmica, né? Aquele que veio ali da linhagem de Jacó. Então é um povo temente a Deus, é um povo ainda que está com a lei de Deus ali gravada no coração, passando de geração em geração. E então eles são tementes e obedientes a Deus, eles começam, né, a se casarem entre eles, as esposas começam a ter uma família, os casais, melhor dizendo, começam a ter famílias e filhos numerosos. E agora o rei do Egito, ele tem essa preocupação. Como vamos fazer com os hebreus? Estão ficando em maior número que os egípcios. Mais uma vez, na aula anterior, nós já fizemos esse exercício, tá? Este rodízio entre a leitura orante da Sagrada Escritura e o historiador Flávio José. Tá? E quero fazer aqui, né, mais uma pequena leitura a respeito do que Flávio Joséfo ele diz sobre este contexto agora que está acontecendo ali no Egito. Tá? Flávio Joséfo, ele escreve assim, preste bem atenção: como os egípcios são naturalmente preguiçosos. Aqui é um olhar, né, que isso não tem na Sagrada Escritura. Por isso é importante essas pesquisas, né? Como os egípcios são naturalmente preguiçosos e voluptuosos e só pensam no que lhes pode proporcionar prazer e proveito, eles olhavam com inveja a prosperidade dos hebreus e as riquezas que estes conquistavam com o trabalho. Olha aí, de novo, mas agora em uma outra ótica, já não está mais dentro da casa de Jacó. Lembre-se que na história de José do Egito, a inveja, os ciúmes, nasceu, né, ali a partir de dentro da casa de Jacó, dentro de um contexto familiar.
E ali então nós estudamos um pouquinho sobre o drama daquela casa que eles passaram. Apresentamos de maneira crescente como que se foi desenvolvendo aquela situação, né, dramática e circunstancial na vida daqueles irmãos, que estavam com inveja, ciúmes e ódio, etc. e tal. E lá mostrou-se como que Deus foi glorificado no final da história, a partir da benevolência e bondade de José. Agora aqui nos parece que a provação ela já se torna com um olhar mais amplo, né? Já se trata de uma provação como se fosse, né, uma macro provação. Já não é mais somente numa casa, numa família, mas se dá agora dentro de um povo, porque o rei do Egito está preocupado com o crescimento do povo hebreu. Eles se tornaram pessoas prósperas, diz Flávio Joséfo. E nessa prosperidade chamou a atenção dos egípcios. E segundo a visão de Flávio Joséfo, os egípcios eram pessoas que só queriam buscar prazer para o seu próprio bem, né? Gostavam muito de viver de maneira proveitosa, né? Podemos dizer assim. Observe bem, Flávio Joséfo ele continua e diz: tendo o tempo apagado a memória das obrigações que todo o Egito devia a José, e tendo o reino passado a outra família, eles começaram a maltratar os israelitas e a oprimi-los com trabalhos. Empregaram-nos em cavar vários diques para deter as águas do Nilo e diversos canais para conduzi-las. Faziam-nos trabalhar na construção de muralhas para cercar as cidades e levantar pirâmides de altura prodigiosa, obrigando-os até mesmo a aprender com dificuldade artes e diversos ofícios. 400 anos assim se passaram, com os egípcios procurando sempre destruir, Flávio Joséfo diz assim, a nossa nação, porque ele também faz parte, né, da cultura judaica, né? Ele é descendente dessa linhagem. Então aqui, né, ele se coloca lá naquele contexto, com os egípcios procurando sempre destruir a nossa nação. E os hebreus, ao contrário, esforçando-se por vencer todos os obstáculos. A visão de Flávio Joséfo, além de ser fantástica, muito apurada, nos traz assim detalhes riquíssimos do que podemos ainda encontrar além da Sagrada Escritura. Repare bem que existe já um contexto ali que começa a ser vislumbrado entre uma pequena guerra silenciosa, né? Não está declarado abertamente, ainda neste contexto ainda não. Mas se diz que agora o rei do Egito vai traçar estratégias para que os seus comandantes e instrutores estejam em algumas regiões que sejam ali de fácil acesso para observar a conduta do povo hebreu. E não somente isso, se diz que nesses pontos estratégicos agora, eles vão começar a lançar maiores tipos de trabalhos ao povo hebreu. E por que eles fazem isso? Flávio Joséfo diz que, em primeiro lugar, é pelo sentimento de inveja.
os egípcios começam a ver o crescimento e a prosperidade daquele povo. Por que crescimento e prosperidade? Sempre é bom ressaltar. Este povo hebreu é da linhagem abraâmica. Aquela linhagem, estão lembrados? Desde o capítulo 12 de Gênesis, que depois nos subsequentes também, que Deus faz aliança com Abraão e diz para Abraão: eu vou abençoar você, a sua casa e toda a sua posteridade. Aqui nós estamos já em outras gerações da descendência de Abraão e que estão agora bebendo daquela fonte que Deus colocou na vida de Abraão. Por isso, eles são prósperos. Um ensinamento muito claro salta aos nossos olhos. Quando nós nos tornamos pessoas tementes a Deus, obedientes à palavra de Deus, a prosperidade que Deus quer para os seus filhos nunca faltará na vida de todos aqueles que se esforçam para estar sempre na mesma conduta de todo o povo da antiga aliança. São sinais claros que Deus acompanha, protege e abençoa todos os seus filhos e filhas desde a história veterotestamentária. Vamos aprender mais ainda sobre a história dos hebreus. E para isso é necessário acompanharmos aqui alguns detalhes importantíssimos. Tá? Vamos ver agora onde que isso vai nos conduzir. Onde que esse primeiro trecho evangélico ele vai nos levar. Um rei agora, junto com os egípcios, enciumados de um povo que está sendo abençoado por Deus. Como é que este povo, como que os hebreus vão lidar com isso agora? Já parou para pensar nisso? Enquanto está indo tudo bem, está todo mundo feliz e caminhando. Mas quando surgem obstáculos e desafios a serem vencidos, como será agora que este povo lá no Egito, na terra do Egito, como que eles vão lidar com esta situação? Vamos acompanhar esses detalhes na nossa próxima aula. Muito obrigado por nos acompanhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.